Vereador Cássio Gomes, no campo político, Valença tinha até meados de agosto 6 pré-candidatos a prefeito. 2 desistiram da pré-candidatura, o senhor Vinícius Duó, inclusive veio aqui a nossa emissora, ao nosso jornal, lançando o nome, e posteriormente veio a desistir e declarou formalmente apoio ao vereador e pré-candidato que está aqui conosco, Cássio Gomes. Marlon Sampaio também, que desistiu, e lançou apoio ao senhor, mas depois mudou de ideia e hoje apoia o pré-candidato Leonardo Nogueira. Qual a sua avaliação diante disso? Porque muito se fala dentro da própria oposição de que tem que haver uma unificação. Já ouvimos aqui alguns pré-candidatos que disseram que o ideal será, já para esse começo de 2024, lançar o nome oficialmente. Temos aí o Leonardo Nogueira garantindo a sua pré-candidatura. O senhor que está aqui também como pré-candidato, qual a sua opinião sobre esse quadro político? Primeiro, Eberson, eu respeito a democracia. E a democracia é o direito que cada pessoa tem de escolher qual o melhor pré-candidato, que na avaliação dela e dos seus, naturalmente, das pessoas que ouvem, precisa seguir. Então, eu vejo com muita maturidade, com muito respeito. Eu lancei minha pré-candidatura e tive a felicidade de receber muitos apoios. O grupo da ex-prefeita Ceissa Dias, o grupo do ex-prefeito Vinícius Duó, recebi o apoio do ex-deputado federal Marlon Sampaio, tínhamos várias outras lideranças também ali declarando apoio à nossa pré-candidatura, simpáticos à nossa pré-candidatura. Naturalmente que as conjunturas elas vão se afunilando, os projetos vão convergindo. E naquele instante, o ex-deputado Marlon Sampaio, junto com a sua esposa, a vereadora licenciada Paula Gianni, decidiram que precisavam mudar a estratégia política naquele instante, seguir o Leonardo. E prontamente eu disse para eles, olha, eu acho que você tem que estar onde você se sente bem. Isso. Porque a política também é um sentimento de acolhimento. E eu não posso me irritar, Emerson, e ficar chateado pela escolha feita por uma ou outra liderança. Eu tenho que ter, se eu estou me predispondo a votar, a ser votado, eu tenho que me predispor a votar em alguém. Isso. E isso eu tenho defendido desde o início dentro da base da oposição. Mas eu preciso respeitar, sobretudo, as escolhas pessoais de cada liderança. E elas não se tornam minhas inimigas, os meus inimigos, por ter escolhido um percurso diferente do meu. Eu acho que a maturidade eleitoral, ela deve existir dentro de um princípio em que você respeita a decisão do outro e que você não força a barra do outro. Então, naquele instante, o ex-deputado federal Marlon Sampaio, que muito contribuiu com a cidade, nós sabemos disso, a própria vereadora Paula Gianni, que está licenciada, é secretária de Estado, decidiram caminhar num outro percurso e a gente entendeu isso de uma forma muito natural. Até porque, Eberson, o nosso projeto é um projeto, claro, de unificação. Não havendo essa unificação, paciência. Não vamos forçar a barra de ninguém, mas vamos manter a nossa pré-candidatura firme, respeitando cada pré-candidatura, seja a do gestor público, que é o que nós estamos tentando nos opor mais firmemente, e eu acredito que essa deveria ser a chave central da oposição, era primeiro se discutir a oposição ao gestor municipal, para depois se escolher a liderança que representaria esse cenário de oposição. Mas tudo isso precisa ser maturado no diálogo, tudo isso precisa ser ouvindo liderança. Nós temos a ex-vereadora Iris Moreira, que pode estar participando desse processo. Nós temos o Dr. Jarbas Nogueira Matias, que foi ex-prefeito dessa cidade, Dr. Alcântara, ex-prefeito dessa cidade. Nós temos a própria ex-prefeita Ceissa, como eu já citei anteriormente. Nós temos várias outras lideranças que se formaram aqui, o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Joaquim Filho, que também participou do processo eleitoral do governador. Então, eu acho que o primeiro passo que deveria ter sido dado lá no início era uma convergência dessas oposições, o Vinícius Duó com a dona Carmelina e tantos outros, para traçarmos uma estratégia de escolha do melhor candidato, daquele que mais respondia aos anseios e às expectativas, e aquele que os números das pesquisas
apontasse como melhor. Então, se eu tenho a segurança de que as pesquisas me apontam bem, eu não tenho que ter medo, eu não tenho que ter nenhuma preocupação de concorrer com o Vinícius, de concorrer com o Leonardo, de concorrer com o Marlos, de concorrer com dentro de um processo democrático de escolha. Eu não preciso ter esse receio. Então, Carlos, tem faltado maturidade, conversas, diálogos para que se converjam a esses nomes? Eu acho que houve uma antecipação, houve uma prematuridade no lançamento das pré-candidaturas. E eu confidencio isso, Eberson, porque eu acho que o momento de lançamento da pré-candidatura era do final de dezembro para o início de janeiro. A partir dali se faziam pesquisas, se avaliariam, até porque nós sabemos que as pesquisas elas são muito dinâmicas, isso. Até junho. Sim. Aliás, até agosto, até as convenções, ouça o que eu estou dizendo, isso já aconteceu várias vezes, em vários cenários, até as convenções muitas coisas mudam, muitas pesquisas se modificam. Por quê? Porque as conjunturas vão se formando. O que nós devemos fazer primeiro é pensar a cidade de Valença coletivamente, para depois pensar quem seria o melhor nome dentro desse princípio coletivo para representar esse projeto de oposição. Mas a gente sabe que é na divergência que nascem os acordos e os diálogos. Se não houver, isso eu cito muito quando eu falo, não é uma frase minha, foi do Dr. Francisco José, disse, olha, se não houver divergência, não há diálogo e, consequentemente, não há acordo. Então, para haver esse acordo, tem que haver realmente essa discussão das divergências, enfim. E eu particularmente, acho que o processo foi muito prematuro, houve uma antecipação, inclusive, eu acho que essa antecipação fez com que várias pessoas também se colocassem à disposição para a população avaliar. Carlos, nós temos inclusive uma declaração do governador do estado do Piauí que afirma nas cidades onde houver mais de um candidato da base disputando a eleição, ambos terão o seu apoio do governo. Inclusive tem um áudio oficial, daqui a pouco nós vamos tentar colocar aqui no ar, enquanto a gente regula aqui o nosso playlist, mas tem esse áudio oficial do governador do estado do Piauí. Muito que se comenta aqui em Valença, Carlos, dentro da própria oposição, é de que o governador do estado irá apoiar tão somente o nome. E aqui a gente tem um áudio oficial do governador do estado dizendo que aqueles que o apoiaram, se uma cidade, como é o caso de Valença, tiverem duas pré-candidaturas ou dois candidatos, ele estaria apoiando. Qual o posicionamento do Cássio quanto a isso? Olha, eu acho que o governador fala por si só. Eu não posso, Eberson, porque eu não tive nenhuma conversa com o governador, ele me autorizando a dizer que eu era pré-candidato dele. Sim. Eu não posso dizer isso porque eu não tive esse aval do governador de determinar isso. Eu acho que o governador ele quer a união desse grupo, ele quer a convergência desse grupo. Cabia a nós e cabe ainda a nós da oposição termos a maturidade de fazer esse diálogo interno para quando chegar... Olha só, se o governador tiver que tomar posições, Eberson, nos 224 municípios, resolvendo impasses particulares de cada cidade, ele vai esquecer de governar o estado do Piauí, que está fazendo muito bem, para tomar de conta de políticas paroquiais, de ideologias que muitas vezes se confrontam, em divergências que muitas vezes precisam ser solucionadas por nós. Olha, nós precisamos esquecer essa ideia de que nós não temos a autonomia de debater os problemas da cidade. O próprio governador deve afirmar isso. Então ele deixou claro, muito claro desde o início, que vai marchar com as lideranças que deram apoio a ele, o que é natural. Sim. Se você me apoiou, eu vou devolver, até como uma forma de compromisso e gentileza, aquele apoio que você me deu na campanha. E naturalmente não vai ter conciliação em todos os municípios. Terão Sim. municípios em que terão 2 ou 3 lideranças que apoiaram o governo. O governo não vai poder preterir uma em detrimento da outra. Ele não vai fazer isso. O governador é uma pessoa muito sensata, muito equilibrada, uma pessoa que tem um compromisso que perpassa o universo político partidário. Ele vai para o universo de gestão. É claro que o desejo do governador, em todos os lugares em que suas lideranças estão, é ter uma base unida. Porém, onde não houver essa base, que eu não diria que é uma desunião, não trato isso como desunião, sabe, Everson? Eu acho que são projetos que divergem. Sim. E que, se não houve uma convergência desses projetos,
natural que saiam duas candidaturas. Mas o próprio governador afirma que poderá apoiar, poderá não, que vai apoiar, isso são palavras dele, as duas lideranças naqueles municípios que as duas estiverem disputando o pleito eleitoral. Eu ainda digo e faço isso sempre que falo, nós não podemos criar oposição dentro de nós mesmos. Porque muito se falou nos últimos anos que a oposição ela se fragmentou, se dissipou, o que acabou oferecendo para a situação uma situação mais confortável. Então, essa situação que você acaba de colocar, de que a oposição de Valença não pode se criar uma outra oposição, como tem sido o avanço nessas conversas? Olha, eu não participei, infelizmente, Jefferson, não vou mentir, eu preciso ser muito claro nisso, eu sempre estive aberto ao diálogo, mas sempre mostrei que o meu diálogo era ouvir a coletividade. Não é um momento de um projeto pessoal do professor Cássio, do Eberson ou de quem quer que seja. É um projeto coletivo. Sim. Se esse projeto é coletivo, as decisões devem ser tomadas coletivamente. Nós tínhamos aqui 3 pré-candidatos da base do governo, o deputado Marlos, Cássio Gomes e Leonardo Nogueira. Então, são os 3 que naturalmente receberão o apoio do governo. A partir dali, vamos buscar o apoio de quem não votou no governo, mas que pode somar conosco. Isso. Tem lá a ex-vereadora Iris, com o Dr. Lucas Auni, tem o próprio Vinícius Duó com a dona Carmelina, né? Tem outras lideranças de um modo geral, ou aquelas que votaram, como é o caso do ex-vereador Joaquim Filho e tantos outros, muitas lideranças que votaram no governador e outras que não votaram, mas que podem somar nesse processo. Então eu acho que a partir dali era para haver esse diálogo e ali lançarem os compromissos e naturalmente as estratégias para quem, chegando melhor dentro dessa conjuntura, fosse o candidato. Depois se pensaria quem seria vice, depois se pensaria em chapas proporcionais, para que todas as pessoas pudessem estar acolhidas dentro desse processo. Agora, quando você fecha essa oportunidade de diálogo, naturalmente surgem as divergências. Agora, o que eu digo sempre é que, em que pese haver uma divergência, pessoal, em que pese ter, o Cássio é pré-candidato, o Leonardo é pré-candidato, o Marcelo é pré-candidato, o Dr. Lucas é pré-candidato, beleza, quem é a oposição de todos esses outros 3 candidatos? Nós somos oposição ao prefeito Marcelo Costa. Sim. Então, se o nosso diálogo não está convergindo, eu não posso compreender o Leonardo como inimigo, eu não posso taxá-lo como sendo, porque nós somos da mesma base. Nós estamos dentro da mesma conjuntura. Infelizmente, em alguns momentos, acontece isso, de que nessa disputa, às vezes interna, e aí eu lhe digo, eu nunca disputei, pode perceber, eu nunca coloquei em posição, nunca fui lá dizer, olha, tem que ser meu nome, até porque eu não participei de nenhum processo de diálogo dentro dessa conjuntura, eu nunca fui ouvido dentro dessa conjuntura. As únicas vezes que eu participei de uma conversa isolada com um ou com outro, era sempre dizer, não, eu sou o candidato e eu sou o candidato. Bom, mas não é assim. Eu acho que vamos ouvir os demais. Tem você, tem eu, tem o Marlos, tem o Dr. Lucas, tem o Leonardo, né? Temos todos nós somos pré-candidatos. Então vamos trabalhar para que nos fortaleçamos juntos. E, claro, aquele que naturalmente melhor se destacar, que melhor a população apontar, os outros têm que entender que a lógica da ciência política é isso. E o diálogo deve se permanecer fiel àquilo que for acordado coletivamente. Mas eu particularmente nunca participei de nenhum processo como esse e eu acho que isso faltou lá atrás para que nós pudéssemos ter essa segurança dessa conjuntura. Cássio, o senhor, pelo fato de ter sido dos pré-candidatos, o último a lançar o seu nome como a chapa majoritária aqui para Valença, foi uma estratégia ou isso acabou fazendo com que eles colocassem não você nas pautas de conversas? O que você pode falar sobre isso? Olha, Eberson, na verdade, foi muito mais estratégia. Eu, obviamente, precisava esperar e entender como o processo
eleitoral da minha cidade ia se firmar. E compreender se o projeto é coletivo ou se o projeto é individual. E a partir dali, a gente vai percebendo que tem um caminho que está diretamente contrário àquele que eu acho que deveria ser o correto. Foi quando eu decidi colocar o meu nome. E, surpreendentemente, eu confesso a você que eu não esperava isso, vim e recebi logo apoios muito importantes de lideranças, as quais já citamos aqui. Sim. Então, veja só, existe a ideia do sentimento. Naquele momento, e aí, mas a política é dinâmica, ela muda, mas naquele momento, a maior parte das lideranças me haviam declarado apoio. Então, eu decidi seguir com esse projeto, observando que havia uma convergência de sentimento. E essa convergência de sentimento, ela precisa ser traduzida no sentimento popular. E eu preciso passar por esse crivo, mas eu preciso ter a mesma possibilidade que todos os demais. Quem é pré-candidato, ele tem que ter noção de que ele pode ser votado, mas ele também pode votar. E na medida em que eu me predisponho a ser votado, eu tenho que me predispor também a votar. Porque não é um projeto particular e pessoal, tem que ser coletivo. Com certeza, temos aqui muitas participações, quero agradecer a imensa audiência, o Hernandes Lopes mandando um abraço, a Patrícia Obrigado. Parabenizando o Cássio pelos trabalhos realizados aqui na cidade de Valença. Olhando aqui pelo outro computador, temos aqui o Sérgio, do bairro Novo Horizonte, dizendo que o Cássio Gomes já fez muito pela cidade. Enfim, são muitas as participações e já são 13h02, já estamos adentrando no horário de Raimundo Barbosa. Cássio, muito obrigado pela sua vinda aqui ao Jornal Grande Rede para toda a Valença e região, para a gente esclarecer um pouco sobre essas perspectivas políticas desse ano, que é um ano muito importante, é um ano eleitoral. Fica à vontade, Cássio, para suas declarações finais. Olha, Emerson, eu agradeço o espaço, agradeço poder falar da política da minha cidade e eu conclamo a todas as lideranças que nós tenhamos a paciência e, mais do que isso, a resiliência de compreender que a democracia ela deve existir, que as divergências vão acontecer, mas que nós não ultrapassemos o limite da civilidade, o limite do respeito um pelo outro, mesmo nos momentos em que os ânimos se acirram ainda mais. A política é apenas um meio, né? O fim, o desejo final, aquilo que nós queremos é o melhor para a nossa cidade, mas quem diz isso não é o vereador Cássio, não é o prefeito Marcelo, não é o Dr. Lucas Raoni, não é o Leonardo Nogueira. Quem diz isso é a população e ela é soberana no seu processo de decisão. Meu nome está à disposição, tenho conversado inclusive com o Dr. Lucas Raoni, nossos projetos têm convergido bastante e esse nome à disposição, como o próprio governador colocou, com o aval dele, se tiverem as duas, se não se juntarem, as duas terão seu apoio. Então acredito que o maior apoio que nós precisamos nesse momento, além do governador, é o apoio da nossa população de entender as nossas intenções e projetos. Muito obrigado.